Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver assistindo. Meu nome é Ednei Moreira, eu sou biólogo e faço parte da gestão socioambiental da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre. E recebi o convite do Marcos, juntamente com a Patrícia, para falar a respeito da lei de conservação e lei da destruição. Então a gente vai falar a respeito principalmente do momento que a gente está vivendo e como que a gente pode praticar, né, essas leis em nossa vida. Antes da gente começar essa nossa conversa, eu gostaria de iniciar, fazer uma oração, né? Então vamos nos conectar, vamos relaxar, fechar os olhos, respirar profundamente, solicitar o amparo das entidades espirituais para que nos auxilie na condução desse nosso aprendizado, que a gente possa aproveitar bastante esse momento e que a gente possa evoluir como seres espirituais. Então, aproveito mais uma vez aqui para agradecer então o Marcos pelo convite e pela confiança de trazer esse assunto para vocês. Eu montei aqui uma apresentação. Eu geralmente, quando eu faço alguma conversa, vou falar sobre alguma coisa, sempre monto uma apresentação para me auxiliar. Como a gente está vivendo esse momento de pandemia, que a gente não pode se encontrar presencialmente, e a gente está se acostumando com essa nova realidade de gravar vídeos, então eu estou com uma apresentação aqui do lado, que eu vou me auxiliar em alguns momentos, então não estranhe se eu desviar o olhar da câmera e falar com vocês aí sobre alguns assuntos, que eu possa estar desviando o olhar, né? Então é isso. Então fui convidado para falar sobre duas leis do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, que estão no capítulo 5 e capítulo 6. Ou seja, a lei de conservação e a lei de destruição. Num primeiro momento parece que são antagônicos, mas um tem muita relação com o outro, e considerando o momento que a gente está vivendo, é isso que a gente vai tratar nessa nossa conversa. A lei da conservação, ela fala basicamente das nossas questões de sobrevivência, dos nossos meios de sobrevivência e da nossa relação com o meio ambiente. E aí, quando a gente fala em relação com o meio ambiente, a gente também tem que falar da questão da destruição. Primeiro, para classificar o que é a verdade é que a lei da destruição é uma lei necessária para o nosso progresso. Entretanto, tem a destruição necessária e a destruição abusiva. E a questão que essa lei da destruição, ela é necessária também para o nosso equilíbrio. Tanto o nosso equilíbrio espiritual como o equilíbrio do nosso planeta. E aí a gente vai falar sobre os flagelos destruidores e que são de certa forma irresponsáveis, e aí falar um pouco sobre a questão das guerras, da pena de morte, do homicídio, do suicídio. Então eu começo falando da lei da conservação e destacando a questão 704, que a pergunta é a seguinte: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, Ele fornece-lhe sempre os meios? Então a resposta, né, a essa questão no Livro dos Espíritos diz que sim. Né? O homem, Deus proveu os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Entretanto, o que a gente observa é uma enorme desigualdade em relação às nossas relações. Por que nós temos pessoas que têm tanto e outras pessoas que sentem falta? E será que nós estamos sofrendo mais pela falta, pela escassez dos recursos, ou pelo excesso e não estamos sabendo lidar com as nossas necessidades? Então essa é uma questão que eu trago para vocês.
e essa reflexão. A questão dessa desigualdade que a gente observa, no livro Homo Deus, do historiador Harari, ele fala que a cada uma pessoa que morre de fome no mundo, 3 pessoas morrem por causa da obesidade. Ou seja, hoje, no nosso mundo, a obesidade mata mais do que a fome. Ou seja, o excesso mata mais do que a falta, do que a escassez. Ele no livro, ele diz que o açúcar mata mais do que a pólvora, porque com a população que nós alcançamos hoje, o percentual de pessoas que vem desencarnando em função da obesidade é um número maior das pessoas que vieram a desencarnar no histórico das guerras, né? Todas as guerras existentes do século passado. Então, no mundo atual, a grande verdade é que o excesso ele tem sido um problema maior do que a escassez. E na questão 707 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta bem pertinente, que ele pergunta por quê que mesmo num ambiente próspero, ainda existem pessoas que acabam sofrendo escassez de recursos. Será que é porque essas pessoas não estão conectadas? Ou também é culpa dos nossos irmãos que, cometendo excessos, faz com que falte para nossos irmãos que sentem necessidades? E que a gente acaba não praticando a caridade, que é uma lei muito importante para a nossa evolução espiritual. E aí vem uma grande questão, uma grande chaga que eu considero que é o egoísmo. É de pensar em nós mesmos e pensar apenas em nós. E a gente nos iludir com os excessos. Então o egoísmo é o principal condutor de desigualdade. Então o egoísmo ele é um veneno, né, para a lei da justiça, para a lei do amor e da caridade. A lei da justiça, do amor e da caridade, né, que a gente olha para o próximo, a gente tenta ajudar as pessoas do nosso entorno, ela é a principal lei que poderia não, que pode combater a desigualdade que a gente observa no mundo. E essa desigualdade ela traz destruição. O fato é que a ciência, a filantropia, ela com certeza ela vem trazendo muitos benefícios para a humanidade. Com certeza a humanidade, o planeta que nós estamos vivendo, né, que nós vivemos neste momento, ele é melhor do que o planeta e a humanidade que vivíamos anos atrás, séculos atrás. Tanto é, como eu disse anteriormente, hoje a gente peca pelo excesso, ao invés da falta. Então hoje a gente tem que pensar principalmente nas nossas relações de consumo. Do que a gente se alimenta, o que nós estamos vestindo, o que nós utilizamos para a nossa higiene pessoal e qual o impacto que isso traz para a natureza. Dando um exemplo de como que a nossa vida hoje é melhor do que a vida dos nossos antepassados, nossos avós não tinham acesso ao saneamento básico, ao tratamento de água, ao tratamento de esgoto. E eles sofreram muitos problemas de saúde em decorrência disso. Tanto é que a expectativa de vida dessas pessoas era menor do que a expectativa de vida das pessoas hoje.
Hoje as pessoas conseguem viver mais do que há anos atrás, e estima-se que dentro de 50 anos nossa expectativa de vida seja maior do que hoje. Entretanto, a ciência, por mais que ela traz vários avanços, ela não é perfeita. Evidentemente que muitas vezes nós queremos trazer soluções para alguns problemas, mas essas soluções acabam trazendo novos problemas. Um exemplo disso é o uso do plástico. O plástico é um material maleável, oriundo do petróleo, que a princípio trouxe vários benefícios para nós, tanto na questão do armazenamento e do transporte de alimentos e de outros produtos, mas ele vem causando um impacto ambiental significativo, principalmente no que concerne a poluição, né, do nosso planeta. Por causa da economia linear, a gente está produzindo muito lixo e o mundo talvez não consiga suportar a quantidade de lixo que a gente gera. Então, e a questão da produção de plástico, como a produção de diversos outros produtos, tem trazido problemas no que diz respeito ao consumo de água. Como bem sabem, a água ela é extremamente importante tanto a nível espiritual como a nível material. E então a água, nutrindo o nosso espírito, ele é extremamente importante, né, para a nossa evolução. Também tem uma importância fisiológica. Nosso corpo necessita de 2 litros diários de água para a nossa sobrevivência, para o funcionamento do nosso corpo. Só que a gente não consome apenas 2 litros de água. O nosso consumo é muito maior. Como eu disse antes, a gente tem que pensar as nossas relações de consumo no que diz respeito à nossa alimentação, ao que a gente veste e os nossos hábitos de higiene. E isso também tem um consumo de água. É um consumo indireto, difuso, mas é um consumo. E estima-se então que o ser humano, em média, consome diariamente 5.000 litros de água. E por que esse nosso consumo de água ele é tão elevado? Antes de falar da questão do consumo, vou dar alguns exemplos, né? Cabe falar de uma coincidência, né? Para a gente falar como a gente é conectado com o planeta que a gente vive. 70% da composição do nosso corpo, do peso do nosso corpo, é água. Então, é óbvio que nós precisamos da água, né, para a nossa hidratação, porque pelo nosso gasto de energia a gente tem uma perda de água. E coincidentemente o planeta, 70% da composição do planeta também é de água. Ou seja, veja que coincidência, né, a gente estar aqui habitando esse planeta e ter a nossa composição com 70% de água e o planeta ser composto 70% de água. A grande questão é que do quantitativo do planeta, apenas 3% dessa água ela é potável. Ou seja, é encontrada nos rios, nas geleiras, né? A água salgada, por mais que surgindo tecnologias, né, para dessalinizar a água, ainda não é amplamente utilizada para fins de consumo humano. Então a gente utiliza apenas o quantitativo de 3%. Então por isso que é importante a gente pensar nesse consumo de água. E a questão da gente pensar esse consumo tem tudo a ver com a conservação do nosso planeta e como esse consumo tem trazido destruição.
Por exemplo, 1 quilo de carne, carne de gado, por exemplo, consome 18 mil litros de água, desde o nascimento do gado até a sua nutrição, e principalmente o processo de abate, né, de lavagem, e todo o processo produtivo até que 1 quilo de carne chegue em nossa casa, foram consumidos 18 mil litros de água. Por exemplo, tem essa garrafa de água aqui, de 1 litro, 18 mil garrafas dessa para 1 quilo de carne. Então a gente tem que pensar como é importante a gente pensar isso. E a questão do consumo de água e o consumo de carne, além do fato da relação do consumo de carne com a água, ainda tem a destruição dos habitats. Os habitats que são necessários para o equilíbrio dos processos ecológicos do planeta. Então, o que a gente vem assistindo com a questão das queimadas, da substituição da floresta para a produção de ração animal. Então tu produz ração animal para alimentar o gado que vai vir para a nossa mesa. E as questões de crueldade que são envolvidas nisso, então faz com que a gente hoje esteja discutindo de forma significativa as nossas relações de consumo. E aí nós vamos começar a falar da lei de destruição. A lei de destruição é uma lei necessária para o nosso progresso. Desde que essa destruição ela seja, na verdade, uma transformação da energia. Porque a destruição, ela é uma lei, mas desde que haja regeneração e desde que haja renascimento. E o grande objetivo disso é a gente renovar e melhorar, né? Melhorar a gente como espírito, como seres vivos. E a destruição abusiva, ela vem quando a gente ultrapassa os limites das necessidades. Quando a gente causa destruição ou por prazer, e aí quando é um prazer financeiro, ou um prazer sem utilidade, como a caça, que é discutido no Livro dos Espíritos. A questão do consumo de carne, por exemplo, né, a gente tem que também considerar uma questão cultural. Né? Nós, gaúchos, a gente tem um hábito cultural do consumo de carne, do churrasco. Sendo sincero, eu, particularmente, ainda consumo carne, mas desde que eu comecei a ter consciência do impacto que isso causa, eu consegui reduzir drasticamente o consumo. Eu praticamente consumia carne todo dia e tenho conseguido reduzir, né? Então tenho consumido ainda carne nos finais de semana. Mas a tendência é que com o tempo eu consiga me conscientizar mais e com certeza eliminar, porque o impacto ele é muito negativo para o meio ambiente. E a grande questão é que a gente não sabe qual é a origem dos alimentos. A gente não sabe se aqueles animais sofreram crueldades, foram abatidos. Esses animais eles são muito maltratados, né? Sofrem uma crueldade significativa. Existem diversos documentários que falam sobre isso. E essa energia negativa acaba sendo transmitida para a gente que consome esses produtos, que acaba desencadeando diversas doenças. E tanto doença para nós seres humanos, como desequilíbrio ao planeta. Então a gente tem que ter consciência do nosso supérfluo, das questões supérfluas. Inclusive eu trago um fato que é revelado no filme Nosso Lar, onde o espírito de André Luiz, quando é conduzido ao umbral, ele foi chamado de suicida. E ele, na vida terrena, havia sido médico e não havia compreendido o porquê que havia sido chamado de suicida.
Entretanto, depois, quando ele voltou para o hospital espiritual, quando ele voltou para o plano, onde ele conseguiu estudar e conhecer, né, o plano que ele estava habitando naquele momento, ele conseguiu perceber que, na verdade, os excessos que ele cometeu, tanto no consumo de carne como no consumo de álcool, fez com que ele se tornasse suicida. Ou seja, ele estava ele estava se eliminando aos poucos. Então também é uma forma de tu se destruir. Então acho que para quem viu o filme deve lembrar desse momento e aí é fácil fazer essa relação. A questão do suicídio ela é tratada em outro capítulo, capítulo 1 do livro 4, das penas e gozos terrestres. Né? A questão tem a questão do suicídio, das pessoas que cometem suicídios por sofrerem misérias, né? Por estarem sentindo necessidades tamanhas ao ponto de quererem tirar a própria vida, que é um grande erro. Entretanto, considerando o que a gente falou do André Luiz, a prática de excessos ao longo do tempo também constitui suicídio, né? Já que você está, através das suas práticas, das suas relações de consumo em excesso, tirando a própria vida aos poucos. A gente tem a questão 737 na Lei da Destruição, que fala a respeito dos flagelos destruidores. E nesse sentido, a gente não pode deixar de destacar o momento que a gente está vivendo, a questão do coronavírus. Quando começou, eu lembro de um vídeo do Divaldo Franco, que ele comentava que mesmo a gente passando por esse momento difícil, de muitas pessoas desencarnando, milhares de pessoas desencarnando diariamente, né, que é uma oportunidade da gente repensar a nossa vida. A questão da gente ter que ficar confinado em casa é um momento extremamente importante, né, para a nossa reflexão, para a gente se conectar com nós mesmos, para a gente entender as nossas reais necessidades. E considerando que a gente está vivendo um mundo em regeneração, e como eu disse antes, para haver regeneração, deve-se ter destruição. Então esse organismo, coronavírus, ele vem justamente para isso, para fazer com que quem tem a oportunidade de continuar vivendo possa se melhorar, possa evoluir. De certa forma, ele comentou que os desencarnes coletivos que têm sido causados pelo corona se substituem aos desencarnes coletivos de outros tempos, dos tempos de guerra, né? Porque, de certa forma, as guerras que surgiram, principalmente no século passado, também serviu de evolução para o momento que estamos vivendo hoje. Pois bem, o coronavírus ele surgiu a princípio no final do ano passado na China, e os estudos que foram realizados, né, praticamente asseguram que o vírus surgiu através da alimentação animal, né, através de um animal chamado lá na China de pangolim, que ocorre no continente asiático, mas que é aparentado, é parecido aqui no Brasil com o tamanduá. E a China, pelo fato de ter uma superpopulação, né, eles necessitam de muita proteína animal, então eles acabam se alimentando de diversos animais, tanto os domesticados como os selvagens também. Então a questão do consumo animal, ele tem trazido diversos problemas de saúde e tem sido o principal responsável por epidemias e pandemias, né? Só lembrar que a gente teve a gripe espanhola, a gripe aviária, ou seja, esses vírus são todos oriundos, né, da nossa interação excessiva dos animais. E por isso, então, que hoje a ciência está totalmente voltada para a solução deste problema, para que a gente possa retomar uma certa
normalidade do nosso trabalho, das nossas atividades. O coronavírus, de certa forma, ele tem acelerado alguns processos. O fato de eu estar aqui hoje, falando através de vídeo, né? Então, quer dizer, a gente tem que começar a se reinventar, a ter novas habilidades de se comunicar, porque para mim parecia difícil no começo eu falar por vídeo, falar olhando para uma câmera, né? Quando é muito mais fácil eu interagir com pessoas, onde eu possa conversar, trocar ideias. Então isso tem acelerado as formas de aprendizado. A gente está vendo as escolas, a maioria delas todas tendo aulas virtuais, né, todos os alunos em casa, por mais que a gente saiba que existem crianças que não têm essa possibilidade, não têm acesso a esses recursos. E as relações humanas, né? Então a gente tem conversado com muitos parentes através de vídeos, conferências, né, chamadas de vídeo, entre outros. E de certa forma traz uma consciência para nós, porque o fato de, como eu disse antes, de o vírus fazer com que a gente fique em casa, se recolha, né, faz com que a gente se torne consciente do que a gente precisa, do que a gente realmente necessita, e que a gente não precisa se preocupar com coisas supérfluas. A gente começa a se preocupar mais com o que é necessário. Então, em momentos de crise, em momentos difíceis, o instinto de conservação ele fica muito mais apurado. Então, acredito que, né, esse momento vem para apurar esse sentimento em nós, da gente ter consciência do que é necessário para a nossa sobrevivência. A gente tem observado que o coronavírus também tem causado assim, ondas de solidariedade. A gente começou a dar valor para várias profissões, a gente está dando valor para os profissionais de saúde, que são profissionais que demandam sua energia para cuidar de outras pessoas. Isso é um ato muito bonito de caridade. Os caminhoneiros, por exemplo, que são os trabalhadores que não pararam durante a pandemia, que são responsáveis por transportar os nossos alimentos. A gente sabe que Porto Alegre, uma cidade que tem milhões de habitantes, ela não consegue produzir o alimento que ela consome. Então ela precisa das cidades do entorno que produzam, que a terra produza os alimentos, para que todos possam se alimentar. E os caminhoneiros são pessoas essenciais nesse sentido. Além de diversas outras profissões, que principalmente professores que tiveram que se reinventar e se adaptar a uma modalidade virtual e digital de aprendizado. Então esse é um momento também de evolução, por mais que seja um período que seja relacionado à destruição, mas é um período que quem tem a oportunidade de estar aqui nesse momento, habitando esse planeta, de evoluir. E toda essa onda de solidariedade que a gente tem observado, e a ciência que tem se unido em prol, né, da produção de uma vacina, tem mostrado uma cooperação incrível. E eu acredito que a cooperação ela é extremamente importante para o nosso progresso. A lei da destruição ela fala também a respeito das guerras, de duelos, homicídios, crueldade, pena de morte, né? A questão da crueldade, das guerras, a predominância do espírito, da natureza animal sobre a natureza espiritual. E são todas ações que estão dentro da destruição abusiva, são destruições que não são necessárias, mas que por ocorrerem acaba trazendo certos progressos. E algumas guerras no passado trouxeram avanços tecnológicos que hoje nos auxiliam e são importantes para a nossa qualidade de vida. Então mesmo nos momentos ruins, a gente consegue evoluir e observar progressos. Nós temos uma guerra contra a pandemia hoje. Sim. E eu tenho certeza que nós vamos sair melhores, mais evoluídos, mais colaborativos.
com aprendizados novos. E com isso eu termino a minha apresentação e trago uma frase do Mahatma Gandhi, onde ele diz: a Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades, mas não a ganância de todos nós. Então, essa frase tem muito a ver com o que diz a lei da conservação. A lei da conservação diz que Deus, que proveu a terra para nós, que ela provê todos os recursos para todos, mas que a desigualdade e a ganância de alguns faz com que faltem para outros. Então, me despeço, agradeço a atenção, o convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando meu conhecimento e aprendendo neste novo momento. Muito obrigado, paz e luz a todos. Um abraço.